Olá, eu sou o Pedro, advisor da Match IT, e hoje eu estou aqui com o Ivan, CTO e co-founder da Match IT, para falar um pouco sobre o ecossistema de força de trabalho, né? Sobre como soluções alternativas para superar a falta de talentos técnicos em tecnologia. Ivan, me fala um pouquinho de você e da sua experiência aí com gerir essa massa fluida e difícil de achar de talentos de tecnologia. Bom dia, Pedro. Bom, eu tenho quase 20 anos de experiência em tecnologia. Antes disso, atuei em outras áreas, mas o assunto específico aqui hoje é mais voltado a isso. Eu, ao longo dos últimos, pelo menos 10 anos, contrato parceiros ou profissionais de tecnologia e esse cenário vem mudando muito ao longo dos últimos anos. Principalmente, acredito que no último ano, últimos 2 anos, a gente tem enfrentado uma questão muito forte de escassez de profissionais. Tem uma série de projeções, cada projeção fala de um número, mas fala-se de 500 mil profissionais de gap até 2025 no país e, se não me engano, até 8 milhões de profissionais no mundo também no mesmo período, até 2025. Então, contratar solução profissional ou parceiro de tecnologia tem sido um desafio cada dia maior para nós que somos contratantes. Então, superar isso tem requerido muita criatividade e muita solução alternativa, como você colocou. A gente busca variar bastante a composição do time ou as soluções que se dá para cada projeto específico. Então, é de fato desafiador e de fato bastante importante para os profissionais de tecnologia se adaptar a essa realidade. E como é que você tem superado isso no seu dia a dia, assim, os recrutadores, com fornecedores, freelance, enfim, como é que você tem conseguido suprir esse buraco? Para cada necessidade tem uma ferramenta, né? Você não aperta um parafuso com um alicate. Então, quando eu preciso buscar um profissional de tecnologia para compor a equipe, eventualmente a gente busca alguém de hunting, alguém que nos apoie na contratação, mas tem sido cada dia mais complicado. Então, a gente sempre se apoia também no outsourcing, em contratar, em trazer um profissional que seja alocado por um parceiro conhecido ou indicado para resolver essa questão. Eu particularmente gosto bastante de ter equipes híbridas, porque normalmente isso agrega em vários aspectos. Para trazer um exemplo, agrega no aspecto conhecimento. Então, eu tenho uma equipe que é composta por profissionais da própria empresa, mas eu tenho alguns parceiros que também incrementam essa equipe. E aí, parceiros de fornecedor A, B ou C que estão compondo a minha equipe, eles acabam trazendo conhecimento de outras empresas, de outros segmentos, de outras iniciativas, outros projetos. Então, essa diversidade toda acaba fazendo uma equipe mais rica, uma equipe mais capaz. Então, eu sou a favor. Não necessariamente isso é uma prática de todo gestor, mas eu acho que é até bastante comum. Tá? É uma prática minha, mas é uma prática também bastante comum. E como é que funciona essa linha entre até onde vai uma pessoa da sua equipe e até onde vai um fornecedor? Como é que vocês separam isso? Como é que essas coisas se conectam? Enfim, você falou de equipes híbridas, né? Mas quando você tem um profissional de um fornecedor ali trabalhando lado a lado, como é que funciona isso no dia a dia? Tem aspectos legais que acabam sendo considerados, mas eu costumo não diferenciar, eu trato a equipe como equipe. Então, eu faço eventos para encontrar a equipe toda e lido com todos como se fossem todos da mesma equipe, porque para mim são, eu não vejo essa diferença. Então, não importa quem paga o salário desse colaborador ou desse profissional, para mim é todo mundo da mesma equipe. Já cheguei até a ter conversas com colaboradores de parceiros que eu falei, vamos falar de carreira. E esse profissional me falou, mas eu não trabalho na sua empresa, como a gente vai falar de carreira? Não, a gente vai falar de carreira, vou te ajudar a se desenvolver na sua carreira, e não importa em que aspecto. Se você pretende se manter nessa empresa, eu vou te ajudar a evoluir nessa empresa, mas ainda prestando serviço para mim. Então, eu quero ser parte da capacitação, da formação dos profissionais para que eles também agreguem cada dia mais valor para o trabalho que eles têm feito no meu time, no time da empresa que eu atuo. Então, acho que não distinguir
se o profissional é um profissional da minha equipe ou se ele é um profissional contratado por um parceiro, é importante para que cada dia, assim como um time de futebol, tenha um entrosamento, né? As pessoas têm que estar todas engajadas e tem que ter um entrosamento para funcionar. Então, não distinguir faz muita diferença nesse dia a dia. E nesse aspecto faz muita diferença também, provavelmente, a cultura do fornecedor de soluções que você está contratando, né? Porque se ele vai fazer parte do seu time, não pode ser uma cultura absolutamente diferente, um jeito de tratar, né? Quer dizer, o cara, quando vai para o trabalho alocado no seu projeto, ele não pode ser absolutamente diferente do que ele está dentro da empresa dele, né? Da empresa que ele trabalha, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É muito importante a gente avaliar os valores da empresa que a gente está contratando e tem que haver fit. Então, se sua empresa valoriza, por exemplo, transparência acima de tudo, esse parceiro tem que ser um parceiro que está totalmente aderente a esse tipo de valor, até para que ele se identifique e ele consiga. Hoje no mundo ágil, o que acontece, no mundo digital e mundo ágil, o que acontece muito forte é um profissional que não tem os mesmos valores ou que ele não se adapta por quaisquer aspectos, ele acaba expelido pelo time. Não existe mais muito o que acontecia em décadas anteriores, onde um gestor desliga o profissional que não se adapta. O time acaba expelindo esse profissional, eles acabam... esse cara não agrega, ele não aporta, não traz valor, então o time acaba rejeitando ele, ele acaba saindo por esse movimento que acontece. Então, é muito importante, é muito forte ter essa aderência, esse fit cultural. Não é só a parte técnica, né? Tem que ter um composto de técnica, cultura, jeito de trabalhar, né? Para se adaptar, mesmo sendo um fornecedor. Exatamente. A gente vive, na minha opinião, um momento, a era do soft skill. Hard skill, o que você aprende hoje, daqui a um ano talvez já não valha mais. Então, um dos soft skills muito importantes é você ser capaz de aprender e ter vontade de estudar e continuar evoluindo. Então, isso é importantíssimo. O fit cultural, os soft skills, as habilidades. Tem algumas teorias que falam hoje de human skills, né? E aí ele engloba tanto as questões de cultura, de valores, quanto habilidades de aprender, de continuar estudando, de lidar, de se relacionar bem, de negociação, enfim, sejam quais forem os valores que a empresa traz para esse ecossistema, para esse grupo, para esse time. É importante que o profissional seja capaz de se adaptar e, por consequência, o parceiro, o fornecedor, seja capaz de prover isso e de capacitar seus profissionais, né? Esse apoio é importante. A gente falou aí de três ou quatro tipos de relações de trabalho, no final das contas, né? Você tem os seus colaboradores internos, que são aí contratados pela empresa, né? Pela empresa, pelo negócio. Você tem aí grandes consultorias, eventualmente atuando. Você tem profissionais liberais, que eventualmente são super especializados, consultores independentes, e você tem provedores de soluções menores, né? Ou médios ou especializados. Como que você compõe essa salada mista dentro de um mesmo time, ou quando que se usa cada uma das coisas assim, para cada desafio? Depende muito. Eu hoje atuo muito fortemente em desenvolvimento de produtos digitais. Então, eu tenho uma característica que eu posso misturar. Eu tenho equipes em uma única equipe eu tenho os 3 ou 4 tipos de profissionais. Eu tenho profissionais pequenos, médios, de fornecedores pequenos e médios que são competentíssimos e que têm apoiado muito e tem uma vantagem competitiva, porque esses profissionais, esses parceiros pequenos e médios, eles acabam tendo um rate, né, um valor hora bastante mais acessível e com a mesma qualidade, a mesma competência. E tenho também grandes empresas que nos apoiam. O que cada um tem de vantagem e desvantagem aí é a depender, às vezes, do teu projeto ou da tua necessidade específica. Então, um projeto que requeira um liability muito grande, porque você está lidando com questões ou de LGPD ou questões legais muito fortes. Você acaba buscando alguém que tenha mais capacidade de absorver e gerir esse liability. Então, talvez seja uma empresa, um fornecedor um pouco maior. Quando você precisa de profissionais competentes para compor seu time, para fazer outsourcing, pequenos, médios ou grandes são bons. Então, a gente opta por bons profissionais com preço eventualmente mais acessível. Então, cada necessidade vai te fazer analisar e escolher
o melhor parceiro para aquilo. Então, acaba sendo bastante misto, né, com todo tipo de profissional atuando hoje. E por que eu tenho visto, você fala um pouco disso, né, dessa mistura, desse uso dessas diferentes ferramentas, né, você usou a expressão até não vai usar um alicate para bater um prego ou para um parafuso, né, de certa forma as grandes empresas, as gigantes aí do mundo de consultoria, elas teoricamente se propõem a resolver todos os problemas, né, a ser ter toda a caixa de ferramentas. Por que mesmo assim vale a pena, às vezes, você usar outros fornecedores é uma questão de expertise, é uma questão de preço? Qual que é a motivação? Assim? O preço é um dos fatores, sem dúvida, porque o rate acaba sendo mais acessível, como eu comentei, mas não é o único fator. Trazer equipe diversa aí de vários skills, vários conhecimentos e várias experiências vai ajudar você a ter um time melhor, um time mais completo, mais rico. Montar uma equipe é diversidade. Você não monta uma equipe com todas as pessoas exatamente com os mesmos conhecimentos, mesmas habilidades e mesmos comportamentos. Isso acaba não formando uma equipe, né? Seria como ter minions na sua empresa, né? Todo mundo igualzinho. Mas a gente tenta variar e trazer essa experiência, esse conhecimento e essa bagagem que fornecedores distintos podem trazer e aportar na empresa. Tá. E, historicamente, como é que você faz para encontrar, ampliar e selecionar a sua base de fornecedores, né? Eu sei que você faz parte da Match IT, que tem um pouco essa função, né? Mas antes da Match IT, como é que você usava como é que você fazia para selecionar, ampliar, enfim, qual era o processo? Sem a Match, a gente, em geral, contrata os mesmos fornecedores que já estão dentro da companhia ou pede indicações para colegas de trabalho que tenham contratado algum fornecedor para uma necessidade parecida. E aí tem uma questão importante, né? Porque parecida não é necessariamente a melhor ferramenta de escolha. Você busca alguém que tenha contratado para uma necessidade parecida e esse cara vai te indicar um ou dois fornecedores com quem ele tenha falado e você vai avaliar esses fornecedores. Mas a grande maioria das vezes é ou contratar quem já está ali te oferecendo solução no dia a dia ou contratar alguém que foi indicado. A gente tem também uma terceira via, que é a abordagem de fornecedores a todo momento tentando trazer soluções. Mas essa talvez seja a menos eficaz, porque é impossível receber todo mundo, é impossível conhecer o que cada uma dessas empresas oferece e é mais difícil ainda você lembrar de um bom fornecedor que tenha te apresentado uma solução há 6 meses atrás, hoje, quando você precisa dessa solução. Esse cara vai acabar caindo, infelizmente, no esquecimento. Apesar de ser bom, apesar de ser competente, de ter um bom rate, tem todas as qualificações que você precisava e você não vai se lembrar de uma conversa que teve com ele 6 meses antes. Então, a Match vem ajudar a resolver todos esses problemas, né? Porque perceba que é muito complexo. Você acaba contratando, grande parte das vezes, o fornecedor que não é o melhor, apesar de ser bom, apesar de ter as suas qualificações e suas qualidades, não é o melhor para aquele seu projeto, para aquele seu momento. Legal. A Match IT, pelo que eu entendi, você cadastra o seu projeto e você recebe recomendação de 3 fornecedores, certo? Eu sei que no próprio processo de cadastro do projeto você tem aí alguns aspectos que a gente mencionou, né? Cultura, especialidade, preço por hora, enfim. Mas a partir do momento que você recebeu os 3 fornecedores, qual que é a sua recomendação para você iniciar essa conversa? Como é que você escolhe a pessoa, né? O fornecedor ideal? Acho que a partir do momento que se recebe três recomendações, é interessante falar com os 3. A ferramenta vai trazer ótimos insights, mas o cara a cara complementa isso, né? Conversar com a pessoa, entender as experiências, conhecer cases, um pouco mais a fundo cases que ele tenha desenvolvido para confirmar esse match, né? Confirmar o fit não só cultural, que você vai conseguir confirmar numa conversa cara a cara com qualquer fornecedor, você percebe e consegue entrevistar esse fornecedor, mas o fit de projeto mesmo, o fit técnico, do que esse cara já fez, que iniciativas ele já conduziu, se de fato elas são aderentes àquilo que você está buscando, e acho que as duas coisas vão se complementar muito bem e vão te ajudar a ter a melhor decisão. Uma dica valiosíssima é não decida só pelo preço. O preço não é o que vai te trazer a melhor solução. Barato às vezes pode sair caro. De novo, ainda que seja um ótimo fornecedor, escolher só pelo preço, você pode escolher
o fornecedor que não é o mais qualificado não é o melhor para aquele próprio projeto, para aquele momento. Legal. E dá para achar gente boa que você nunca trabalhou antes e funcionar? Você já teve essa experiência assim que você nunca tinha ideia, não conhece nenhuma pessoa em comum e funcionou um projeto? Isso é possível assim mesmo? Isso é bastante possível, é bastante possível. Tem estratégias para isso, tem muita gente que escolhe experimentar com projetos pequenos, com iniciativas ainda não tão relevantes, não tão estratégicas para a empresa, e a partir do momento que você experimenta, você conquista um bom fornecedor para o seu portfólio, conquista confiança para ir dando iniciativas um pouco mais robustas ou mais estratégicas, mas tem muito fornecedor bom no mercado. Às vezes a gente considera fornecedores ou parceiros que são jovens de mercado, mas uma coisa muito importante a ponderar independente de uma empresa ter 2 anos ou 3 anos de mercado, os profissionais que a compõem, em geral, têm 10, 15 ou 20. Então, conhecer as pessoas que estão por trás da solução, que estão por trás de um nome, né, de um CNPJ, é importante para encontrar esse fit e para poder dar oportunidades para novos vendedores, novos fornecedores de tecnologia. Eu gostei da palavra que você usou, né? Você conquista um novo fornecedor, né? Porque a gente geralmente usa ao contrário, né? O fornecedor conquista um cliente, né? Mas nesse cenário de escassez é um pouco isso, né? A gente está invertendo um pouco essa lógica, né? Você conquista uma nova ferramenta, né, de transformação, né? Acho que não é só nesse cenário, como nós, profissionais de tecnologia, precisávamos enxergar já há muito tempo. É uma relação, não é não sei se esse é o melhor termo, não é um favor. Eu não estou fazendo um favor para o cara dando o trabalho para ele, muito pelo contrário. É uma relação de ganha-ganha. Ambos precisam daquele encontro, né? Onde eu estou procurando uma solução ou estou fornecendo uma solução e encontro alguém que vai me trazer ou o projeto que eu busco ou a solução que eu busco. Isso é importantíssimo. Acho que a forma de ver muda a relação de contratação de tecnologia e isso vai ser fundamental para seguir evoluindo esse modelo nos próximos anos, do meu ponto de vista. Qual o risco que você vê hoje para um gestor de tecnologia, aí pode ser um gestor ou de tecnologia ou de negócio, né? Porque a tecnologia não está só conectada às áreas de tecnologia, né? De estar aí muito confortável e às vezes com excelentes fornecedores, né? Mas com 2 ou 3 fornecedores que assim são, digamos, pau para toda obra, né? Servem para tudo e resolvem a vida. Tem algum risco nisso? Você acha que mesmo esse cara que está satisfeito, que está lá com um ótimo fornecedor, 1 ou 2, é interessante ele ter um portfólio maior ou dá para se virar com bons fornecedores, poucos e bons? Dá para se virar? Dá. Na minha opinião, é a melhor estratégia? Acho que não. Acho que, de novo, vem o termo diversidade, né? Diversificar e ter a opção de escolha, ter um leque um pouco maior, vai te ajudar a evoluir, a acelerar e a ter produtos com maior qualidade. Então, acho que é importante abrir esse espaço. Tem empresas que adotam a estratégia de restringir a 5 fornecedores e para entrar um desses 5 tem que deixar de ser fornecedor. Então, eu acho que é uma estratégia que acaba gerando pouca concorrência, porque esses fornecedores acabam se acomodando ali e meio que já está ganho, né? Eu tenho aqui, já conquistei meu espaço, eu vendo solução e continuamente estou fornecendo para novos projetos. E às vezes a gente não desafia esse fornecedor a se renovar, a se reinventar, capacitar o time, trazer novas pessoas. Então, acho que não é uma boa estratégia, apesar de ter empresas que adotam essa estratégia de restringir. Legal. Está sempre buscando aí ampliar sua caixinha de ferramentas, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana, Ivan. Um pouco, de novo, buscando aí uma dica para um fornecedor que vai se cadastrar na Match IT, você que conhece a plataforma do avesso aí. Que você acha que dentro da Match IT, né? A gente falou um pouco sobre uma dica mais geral, mas dentro da Match IT, como é que é ideal o fornecedor se posicionar, o que é legal ele destacar, o que é bacana para que ele seja encontrado, né, e vire aí uma parte da caixinha de ferramentas de grandes empresas? Acho que é legal dedicar tempo. Não tem
um campo ou uma informação matadora na Match IT. É dedicar tempo a detalhar bem o tipo de serviço, o tipo de solução que a sua empresa oferece e pensar muito bem como descrever, porque é isso que vai ajudar a ter o melhor match. Uma descrição muito rasa, muito superficial, pode não trazer os matches que se busca. Então, acho que o principal ponto aí é saber descrever bem, saber fazer seu pitch, né? Seu elevator, a gente fala muito de elevator pitch. O que você contaria, sei lá, para o presidente da sua companhia se encontrasse ele no elevador e tivesse 30 segundos para contar? Esse pitch, escrever bem, falar bem sobre si, sobre a sua empresa, acho que é a melhor dica que eu deixaria. Legal. Bacana, Ivan, obrigado pelo papo. E aí a gente deve em breve fazer outros aí. Obrigadão pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado.